Você é daquelas pessoas que quando precisa falar em público começa a ter falta de ar, suar frio e passar pânico? Bem-vindo ao clube, você não está sozinho. Pesquisas mostram que um dos maiores medos das pessoas é justamente falar em público. E como vencer isso? Bom, esse é o assunto que nós vamos tratar hoje com o psicanalista Paulo Sérgio, que vai contar para a gente a respeito de um workshop, especialmente para tratar disso. Paulo, prazer te receber, seja bem-vindo no programa. Obrigado, prazer é todo meu, é uma alegria estar com você aqui. E para falar de um assunto extremamente relevante, que é como vencer o medo de falar em público. Como você disse, esse é o maior medo do mundo. Ele não é o maior em intensidade, mas ele é o maior em proporção, porque todas as pessoas, quase todas as pessoas, sentem muito medo quando precisam falar em público, né? Então é um assunto realmente relevante e é um prazer estar com você aqui. Paulo, o que leva a pessoa a ter esse medo? Quer dizer, ela tem mais medo de falar em público do que de dentista, por exemplo. Sim, é verdade. Existem vários fatores. Existem fatores comportamentais, por exemplo. Aquela criança, por exemplo, super protegida, em que os pais sempre dizem, cuidado, não faça, isso não vai dar certo. Isso gera uma superproteção, que gera uma insegurança, e quando ela tem que se apresentar diante de pessoas, ou de uma reunião, ou mesmo em nível interpessoal, na comunicação interpessoal. Então, quando ela tem que falar, ela sempre tem a sensação de que aquilo é perigoso, de que tem alguém avaliando, alguém julgando, e isso gera um pânico, isso gera um medo horrível, né? Então tem esse fator comportamental. Existem outros fatores, por exemplo, fatores emocionais, pessoas com baixa autoestima, então aquelas pessoas que têm dificuldade de trabalhar com não, aquelas pessoas que têm dificuldade de serem julgadas, de serem criticadas, e exatamente porque têm uma autoestima baixa, e essa autoestima baixa se dá exatamente por causa de uma visão de si mesma negativa, uma autoimagem negativa. Então ela tem essa sensação, vou estar diante de pessoas que vão me julgar e eu não consigo trabalhar com essa coisa da crítica, do não. Então isso é um fator importante também. E é claro, existem aqueles fatores traumáticos. Então pessoas, por exemplo, que na infância tiveram que falar à frente da classe, na escola, tiveram que apresentar um trabalho, ou mesmo diante de uma situação no seu grupo social e foram criticadas, e aquilo foi traumático, aquilo a marcou. Então tem pessoas que falam bem, que têm uma boa dicção, tem pessoas que têm um bom preparo, mas quando chega à frente de uma classe, de um grupo, trava, exatamente porque é como se o cérebro identificasse aquele momento como se tudo fosse acontecer de novo. Então a pessoa trava. Então existem vários fatores. Esses são os mais comuns, né? E Paulo, quer dizer, você tem essa programação aí de meio que de piloto automático, de travar na frente da situação, né? Sim. E existe, então, como você desprogramar isso? Quer dizer, qualquer pessoa pode aprender, com maior ou menor grau de dificuldade, a se comunicar em público. Com certeza. Esse é o propósito do workshop, porque isso passa por vários caminhos, né? Isso passa por algumas coisas importantes. Por exemplo, isso passa por uma conscientização, isso passa pelos caminhos da terapia. Existem pessoas que precisam de um processo terapêutico, exatamente quando o caso, por exemplo, é traumático, e às vezes a pessoa não sabe, e isso só vai aparecer na terapia, né? E isso passa por treinamento, então quanto mais se fala, melhor fica. Isso passa por técnicas de comunicação, de oratória. Então isso passa por uma série de vieses que vão ajudar essa pessoa a não ter medo de ter medo. Porque uma das coisas que a gente trabalha exatamente não é deixar de ter medo,
Porque o medo pode ser extremamente útil. Né? Se você souber aproveitar o medo, você pode fazer do medo um seu aliado. Né? Como assim? Por exemplo, todos nós precisamos do medo. Por exemplo, se a gente está no centro da cidade, é o medo que nos faz parar, olhar para um lado, olhar para o outro. É uma questão de autopreservação. Então, o medo é importante. O medo de falar em público, ele não é basicamente um medo, ou seja, ele está mais para a fobia do que para o medo. Né? Tá. Porque o medo, ele é sempre objetivo. O medo, ele tem sempre um objeto. Eu tenho medo de um pitbull que está solto na rua, então eu tenho um objeto desse medo. Mas se eu acho que todos os cães, né, são perigosos, mesmo sendo uma raça pequenininha, charmosinha, bonitinho, né, aí já é uma fobia. E a diferença do medo e da fobia está exatamente na subjetividade. A fobia é sempre subjetiva, enquanto que o medo é objetivo. Né? E a fobia, o medo, ele é racional, porque ele tem um objeto, enquanto que a fobia, ela é irracional. Né? Evidentemente, a gente está aqui conversando. É claro que se entrasse uma barata voando aqui, ainda que eu saiba, e você também, que a barata não nos possa fazer nenhum mal, aparentemente, mas se você tiver, ou eu tivesse medo, fobia de barata, nós sairíamos correndo daqui. Porque é uma coisa irracional, quer dizer, é atribuir uma periculosidade a um inseto que, na verdade, objetivamente não pode nos fazer mal. Então, essa é a diferença básica do medo e da fobia. O medo de falar em público é basicamente uma fobia, é o que a gente chama de verbofobia ou glossofobia, exatamente porque é uma coisa irracional, ou seja, se eu estou diante de uma plateia, não tem nada, aparentemente, que me ameace, mas acontece que o meu cérebro, por questões que nós já falamos aqui, comportamentais, traumáticas, emocionais, identifica como sendo aquela ambiência perigosa. E aí, quando o cérebro identifica aquela ambiência como perigosa, naturalmente o cérebro vai nos condicionar, ou para enfrentar ou para correr. E aí aquelas sintomatologias que todo mundo tem, né? Suar frio, coração dispara, e tem gente que fica totalmente descompensada, exatamente por conta da fobia, do medo de falar em público. Tem gente que tem ânsias, né? Tem náuseas. Sim, passam mal. Passam mal e simplesmente não conseguem, né? Não conseguem. Eu já vi casos, eu conheço casos de pessoas que desmaiaram, foram à frente, ficaram tão descompensadas e travaram e desmaiaram, tiveram que ser levadas para o hospital. Gente, que coisa doida, então, né? E isso, Cláudia, isso é algo tão ruim, porque quem é que não precisa falar? Você precisa falar no colégio, você precisa falar no convívio social, você precisa falar no trabalho, na universidade você tem que apresentar TCC, ou seja, todo mundo precisa falar. E essa é uma questão extremamente importante, porque traz danos e perdas consideráveis para as pessoas que têm esse tipo de fobia. E você vai muito além de você encarar isso como uma frescura da pessoa, né? Não, nada de frescura. De jeito nenhum, né? Quer dizer, ele é incapacitante mesmo, né? É totalmente incapacitante. E é alguma coisa que não pode ser olhado como uma frescura. Por isso que a gente promove esses workshops, por isso que tem pessoas que precisam de terapia. Tem gente que tem todo o know-how, né, conhece bem, fez o curso de oratória, se comunica bem, tem uma boa dicção, tem toda aquela técnica, mas quando chega na frente, trava. E aí não sabe por quê. Por que eu travo? Aí, quando chega na terapia, descobre que é uma questão de baixa autoestima, é uma questão de trauma, vivenciou um trauma na infância, nessa área. E aí a gente tem que trabalhar isso do ponto de vista terapêutico, né? Outras pessoas não. Outras pessoas, depois que são acompanhadas, que passam por um curso, que recebem algumas dicas, elas vão bem. E esse workshop vai ter uma abordagem bem prática para o pessoal? Sim. A gente vai fazer esse workshop em 2 tempos. No primeiro tempo, a gente vai dar exatamente essa informação do que é medo, do que é fobia, as causas que levam uma pessoa a ter um medo de falar em público. Então, é uma questão teórica
e bem informal. O segundo tempo, nós vamos fazer isso em 3 horas aproximadamente, o segundo tempo vai ser exatamente técnicas de oratória, de comunicação. Então, quando você, por exemplo, tem algumas técnicas, você sabe gesticular corretamente, você sabe impostar a sua voz, você tem uma postura adequada, isso tudo facilita. Então, são dicas importantíssimas no âmbito da comunicação e da oratória, que vai fazer com que essa pessoa se sinta mais segura na hora de apresentar o seu trabalho, de estar à frente de um grupo, etc. E assim, o que me chamou bastante atenção, eu achei bastante curioso, porque a gente vê muita gente da área de comunicação trabalhando com isso, e bem bacana, passando essas técnicas e tal, sim. Mas eu achei muito interessante essa abordagem do ponto de vista psicanalítico. Sim, sim. Isso é bacana, porque é aquilo que eu disse, tem gente que domina a técnica, mas quando chega à frente trava, congela, fica engessada, porque a questão é subjetiva, a questão é traumática, a questão é emocional. Então, a gente faz essa associação, porque é importante você ter esse conhecimento, porque tem gente que só o fato de perceber que o que ela está fazendo, ela reproduzindo o que aconteceu na infância, na adolescência, quando ela foi criticada diante da classe, ou quando ela estava falando e o pai, ou a mãe, ou alguém da liderança, o professor, criticou na frente de todo mundo, e aquilo ficou lá dentro, latente, e que vem à tona sempre que ela está. Só que ela não percebe isso, ela só vai perceber isso na terapia, ou mesmo, às vezes, com uma informação, ela vai ter um insight, né? Puxa, então é isso que está acontecendo. E nesse próprio workshop, você já vai ter a condição ali de identificar se algum daqueles participantes precisa de um acompanhamento mais aprofundado. Sim, claro, vai dar para ter essa percepção. Porque a gente vai ter momentos de abrir oportunidade para as pessoas falarem, não vai ser um tempo muito grande, mas as pessoas vão dizer, eu acho que foi isso que aconteceu comigo, porque aconteceu um fato assim, parecido e tal. E aí as pessoas terão a possibilidade de buscar uma ajuda profissional, terapêutica, né? E você é psicanalista, você também trabalha com logoterapia. Isso. E eu achei curioso, o que é essa logoterapia? A logoterapia é uma linha da psicologia que trabalha com o sentido da vida. O criador da logoterapia, o Viktor Frankl, que é um vienense, né, já falecido, faleceu em 92, ele que conheceu Freud na sua adolescência, ele toma a psicanálise como base da sua teoria e ele identifica que, além das questões freudianas, psicanalíticas, ele faz alguns aportes. Por exemplo, ele diz que o grande problema do ser humano não é a sexualidade, ainda que ele não ignora que a sexualidade seja uma questão essencial. Mas ele coloca como sendo um dos grandes problemas do ser humano a falta de sentido na vida, o não ter um para que viver. Então, quem não tem um para que viver, quem não sabe para onde está indo, quem não tem um sentido na vida, esse alguém passa pela vida ou às vezes até se matam, porque não tem viver para quê? A vida não tem sentido. Então, a logoterapia, ela trabalha exatamente com o sentido da vida. A gente leva o paciente a descobrir sentidos na vida, né? E aí, a frase que o Viktor Frankl usa, tomando do filósofo Nietzsche, é a seguinte: quem tem um para que viver, supera qualquer como. Olha que interessante. Então, se você tem um objetivo, se você tem alguma coisa que te estimula a viver, se você tem, seja o trabalho, seja a família, seja um amor, seja uma missão, isso faz com que você supere as vicissitudes da vida, os problemas da vida, o próprio sofrimento, porque no próprio sofrimento você consegue encontrar sentido para viver. Bacana, Paulo. Isso é assunto para a gente conversar numa próxima entrevista aí. Vai ser um prazer. E falando do workshop, ele vai ser no dia 30 de novembro? Isso, dia 30 de novembro, no Hotel Planalto, aqui no centro mesmo, em Ponta Grossa, de 9 ao
Meio-dia, às 12 E horas. o pessoal que queira fazer inscrições, aonde que pode fazer? Pois é, então, o telefone... Eu tenho aqui os telefones aqui, deixa eu ver, 3323-0347. Esse é o fixo. A gente passa em GC. Sim. E o WhatsApp, o 021 021 99255-0446. Exatamente. Então, esse aqui é... Isso. Aí a gente manda o folder pelo WhatsApp mesmo e com todas as informações que a pessoa precisa. Então, dia 30 de novembro, esse convite aí ao pessoal que queira superar o medo de falar em público, analisar o porquê desse medo e superar, que isso com certeza vai melhorar muito a qualidade da vida da pessoa, né? Com certeza, não tenha dúvida disso. Tá certo, Paulo, muito obrigada, foi um prazer conversar com você e vamos te convidar outras vezes. Ana Cláudia, muito obrigado pela oportunidade e eu estou sempre à disposição naquilo que for possível para a gente cooperar e colaborar com os nossos telespectadores, né? Muito obrigada. Prazer. Todo meu. E você não saia daí, é um instante só e eu já volto.